Você está cansado de lutar contra seus próprios pensamentos? E se a verdadeira paz estivesse a um passo, bem aqui, dentro de você? Permaneça comigo, essa jornada pode mudar a forma como você sente a vida. Bem-vindos à Sagrada Rosa Branca. Olá, seres de luz. Que bom ter você aqui. Respiro com você neste instante. Eu sei que a vida, às vezes, parece um emaranhado de desafios, né? Uma sequência de altos e baixos que pesam na alma, que trazem aquele aperto no peito. E nessa busca incansável por alívio, por respostas, por um jeito de fazer dar certo, a gente se depara com tantas ideias, tantos caminhos. Hoje, quero compartilhar com você uma perspectiva que, para mim, foi um divisor de águas. Uma ideia que não é nova, presente em sabedorias antigas, em tradições espirituais milenares como a budista, e que, olha só, a própria ciência tem começado a validar. A ideia é simples na sua essência, mas revolucionária na prática. Tudo, absolutamente tudo, está interligado. Há uma teia invisível conectando cada ser, cada evento, cada partícula do cosmos. Nada acontece isolado, por si só, apenas parece ser assim. Mas se tudo está conectado, por que nos sentimos tão separados? Tão sozinhos na nossa dor? A resposta, muitas vezes, reside na nossa própria mente. Essa ferramenta poderosa que nos ajuda a construir, a criar, a raciocinar, mas que, sem consciência, pode se tornar a grande criadora da nossa sensação de separação e, consequentemente, do nosso sofrimento. É a nossa mente que adora julgar. Que rótula! Isso é bom, isso é ruim, aquilo é certo, aquilo é errado. E quanto mais a gente julga e rótula, mais a gente se sente distante das coisas, das pessoas, da própria vida. A mente fragmenta, ela pulveriza a realidade em pedacinhos. Mas a verdade é que a vida em sua totalidade é essa rede vasta, complexa e perfeita de conexões. Eu sei, é difícil pegar isso de primeira. Como pode um pequeno detalhe, um evento aparentemente insignificante no meu dia, ter um papel na imensidão do universo, na vastidão do cosmos? A gente não entende com a mente lógica, mas podemos sentir. E o convite é exatamente esse: reconhecer, começar a aceitar, que cada fato, cada momento, por mais irrisório que pareça, tem um lugar nessa teia. E, ao abraçar as circunstâncias exatamente como elas se apresentam, sem a necessidade imediata de rotular ou mudar, a gente dá o primeiro passo gigantesco para a verdadeira libertação e para o fim da aflição que a gente mesmo cria. Pensa comigo, a paz mais profunda não vem de ter tudo no lugar lá fora, mas de uma sintonia interna. E essa sintonia acontece quando você experimenta a vivência, o sentir, o perceber deste instante, como se fosse uma escolha sua estar aqui, agora. Essa harmonização com o presente é o começo do fim do sofrimento. E aí vem a pergunta que ecoa na alma: a dor, o sofrimento, ele é mesmo necessário? Ah, essa é complexa. Sim e não. Por um lado, olhando para trás na sua própria jornada, será que sem as dores que você viveu, você teria a profundidade, a humildade, a compaixão que tem hoje? Talvez não. O sofrimento tem essa força estranha de romper aquela couraça que a gente constrói para se proteger, aquela individualidade autocentrada, o eu que se acha separado de tudo. Ele força uma abertura. E, nesse sentido, ele cumpre uma função vital na nossa evolução. Mas, e aqui está a virada, ele é necessário até o momento em que você se dá conta de que ele se tornou supérfluo. Porque a infelicidade, essa angústia que nos persegue, precisa de algo para existir, ela precisa de um eu construído pela mente. Um eu com uma história carregada do passado e projeções para o futuro. Eu sou infeliz por causa do que aconteceu, eu só serei feliz quando aquilo acontecer. Mas e se, neste exato momento, você tirar o tempo da equação da sua infelicidade? O que sobra? Sobra a situação pura, aqui e agora. E o que você sente? Talvez uma sensação física, um peso, uma inquietação, um aperto no peito, uma irritação, até uma náusea.
E aqui está o pulo do gato, a grande revelação. Isso não é a sua infelicidade pessoal. Não é um problema seu que te define. Não há nada intrinsecamente pessoal nessa energia. É apenas uma intensa pressão, uma considerável energia que você sente em alguma parte do seu corpo, neste instante. E o convite é, em vez de deixar essa sensação virar a velha história de novo, é porque ele fez aquilo, é porque eu sou assim mesmo, azar o meu, apenas direcione sua atenção para essa energia pura. Sinta-a no corpo. Observe o que acontece quando você simplesmente permite que essa sensação exista, que essa energia pulse, sem rótulos, sem julgamentos, sem criar uma narrativa em cima dela. A mente vai querer contar uma história, ela adora fazer isso. Mas a gente sofre tanto, meu amigo, porque acredita em cada pensamento que a mente nos conta como se fosse a verdade absoluta. Não são as situações em si que nos jogam na infelicidade. São as ideias que a gente cola nas situações que nos deixam assim. As interpretações que você elabora, as narrativas que você constrói e reconstrói para si mesmo, essas sim, elas criam a sua aflição. Que dia horrível! É só um dia. Ele não ligou de volta, ele não se importa. Você não sabe o que aconteceu com ele. Ela me recusou, sou inadequado. Talvez não fosse o momento para ela. A gente conta esses relatos para nós mesmos e para os outros, muitas vezes com um tom de queixa velada. E, sem perceber, isso serve a um propósito do ego, reforçar a noção de que eu estou certo e o outro ou a vida que está equivocada. Essa sensação ilusória de superioridade, de estar certo enquanto o outro erra, fortalece a nossa falsa percepção do eu, a individualidade construída pela mente. É como se o ego precisasse de inimigos, de adversários, para se sentir real, para definir seus limites. E assim, julgar alguém ou alguma situação é, no fundo, engendrar padecimento para si mesmo. A gente tem essa incrível, e triste, capacidade de criar nossa própria dor, toda sorte de aflições, e nem nos damos conta. Porque, de certa forma, o ego se sente mais confortável na discórdia, no conflito interno. Como a existência seria descomplicada sem essas narrativas incessantes que o intelecto engendra, né? Retorna a esperança, à prática. Mas a boa notícia é que a chave está na sua mão. Quando você estiver padecendo, quando se sentir descontente, perdido na teia de pensamentos, o convite é permanecer integralmente com o instante presente. A infelicidade e todos esses entraves criados pela mente simplesmente não conseguem sobreviver no agora. O sofrimento inicia, lembra? Quando a gente classifica a situação, quando a gente se ofende e o ego reage, rotulando. Classificar e rotular é um comportamento habitual, sim, é quase automático. Mas é um hábito que pode ser interrompido. Comece com os pequenos eventos do dia. Perdeu o ônibus? Tropeçou e quebrou uma xícara? Escorregou? Em vez de imediatamente taxar como ruim, desastroso, consegue se conter? Consegue simplesmente acolher a conjuntura exatamente como ela é, naquele instante? O ônibus partiu. A xícara quebrou. Eu escorreguei. Veja a diferença. Definir algo como ruim cria uma tensão imediata dentro de você. Mas quando você permite que as coisas simplesmente existam, sem essa carga de julgamento, sem resistir ao que é, você acessa um poder imenso. O próprio poder da vida, que está além desse joguinho de bem e mal a que a mente constrói. Quando superamos o hábito de rotular, quando paramos de reagir, a energia da vida pode nos inundar. E o que antes parecia maligno, terrível, muitas vezes se transforma, ou a forma como lidamos com isso muda, através da força da própria existência. Vamos a uma observação. Observe o que acontece dentro de você quando, em vez de definir como ruim, você simplesmente acolhe a situação, profere um sim interior para a experiência, permitindo que ela seja tal como é. Como você se sentiria agora se aceitasse essa situação exatamente como ela se apresenta, sem filtros, sem rótulos? E,
Olha, tem tantas formas de sofrimento que a gente nem percebe que são sofrimento, são tão usuais que parecem normais. Irritabilidade, impaciência, fúria por bobagem, aquele ressentimento guardado, a lamúria constante. Às vezes, até parece que dão uma satisfação pro ego, uma identidade. Mas tudo isso é sofrimento que a gente está ativamente criando. A boa notícia, a esperança? Você pode aprender a reconhecer essas manifestações de aflição no momento exato em que elas surgem. E, com gentileza, mas com firmeza, dizer para si mesmo: ah, estou criando sofrimento para mim agora. E aqui está o prodígio, a grande chave: é simplesmente impossível estar verdadeiramente consciente, presente no agora, observando e, ao mesmo tempo, criando sofrimento para si mesmo. A consciência, à luz da sua presença, dissolve a ilusão que gera a dor. Porque, meu amigo, acredite, por trás de cada conjuntura, de cada pessoa, de cada objeto que aparenta ser mau ou perverso, existe um bem profundo contido ali. E esse bem se revela a você, dentro e fora, quando você acolhe a situação exatamente como ela se apresenta, quando você não resiste a esse aparente mal das circunstâncias difíceis. Aceitar o que é, mesmo quando parece impossível, é uma das grandes verdades da humanidade, um caminho para a liberdade. Eu sei, a mente pode gritar: não consigo. Sinto-me agitado. Irritado por causa disso. E o convite, então, é: aceite isso também. Aceite que você está agitado. Aceite que você está irritado. Aceite que você não consegue aceitar neste momento. Entregue-se à sua não entrega. Permita que essa sensação esteja aí, sem lutar com ela. E observe o que acontece. A angústia física, por exemplo, é uma mestra dura, mas implacável. Ela nos ensina, na pele, que a resistência é inútil. É absolutamente normal não querer sentir dor, mas se você conseguir se desapegar desse desejo de não sentir, e acolher a presença da dor, talvez note uma separação sutil, um espaço entre você e a dor. Isso é padecer conscientemente, é aceitar. E essa aceitação consciente dissolve a energia do ego, que se alimenta justamente da resistência à dor. É um caminho de cura, de entrega. Como um símbolo atemporal de entrega diante da dor extrema e do desamparo, pense na imagem da cruz independentemente da sua fé, ela representa o ponto máximo do sofrimento humano. Mas no momento da entrega total, faça-se em mim a tua vontade, não a minha, aquele instrumento de tortura revela sua face velada, torna-se o símbolo do divino, a abertura para o transcendental. A entrega ao que parecia aniquilar a esperança se transforma em portal. E agora, o grande segredo, algo que pode parecer simples demais para ser verdade, mas que é onde a mágica da transformação acontece: não lute contra a sua mente. Sério. Não espere que ela se silencie para você encontrar a paz. Apenas deixe de se envolver com ela. Neste exato momento, enquanto você me ouve, não há nada de complexo que você precise fazer. Você não precisa se tornar o estado de ser ou alcançar a consciência, você já é isso. Ele não vai vir de algum lugar, ele já reside aqui, em você, sob a superfície do barulho mental. Por que duvidamos? A única razão pela qual duvidamos, pela qual sentimos que está longe, é porque dedicamos a maior parte da nossa energia a prestar atenção à mente. É como se ela sugasse toda a nossa força vital, nos arrastasse para a identidade pessoal: eu sou assim, eu preciso daquilo, e nos enviasse nessa corrida incessante do fazer isso, ter aquilo. A prática simples. Então, neste instante, o convite é: enquanto você está presente comigo, mantenha-se exatamente como está. Não toque em nenhuma substância do intelecto, nenhuma intenção. Nem mesmo a intenção de despertar ou de meditar certo. Apenas permita-se permanecer, vazio por ora. Sinta a minha voz, e não tente se tornar ser. Se você já é, simplesmente, esteja aqui. E isso, por si só, é bom. Observando a mudança.
Quando você se permite não se engajar nessa tagarelice mental, nas questões do intelecto, as coisas começam a desacelerar sozinhas. Espontaneamente. Você começa a perceber o espaço do ser. E ele é tão natural, tão autêntico, tão sem esforço, que a mente, que ama o esforço e a conquista, não dá valor. Ela quer te transformar num conquistador espiritual que precisa fazer coisas complexas, parar com hábitos, se livrar de defeitos. Mas, querido, você não precisa. Você só precisa prestar atenção ao seu ser natural, que está aqui, agora. A tagarelice virá. Mesmo que os pensamentos venham, e eles virão. Aquela velha tagarelice. Mas isso não pode ser assim, já tentei isso antes, não funcionou, é muito simples para dar certo. Deixe que a parlapatice siga seu curso. Mas não se envolva com ela. Quanto mais você pratica esse deixar estar, essa observação sem dar atenção pessoal à mente, mais hábil você se torna em ficar à margem, sem entrar na briga, sem acreditar nas promessas vazias do intelecto. Apenas, esteja como você está. Vazio por um momento. Sem se agarrar a nenhuma ideia, a nenhum desejo, a nenhuma intenção específica de ser algo diferente do que você já é. O resultado da prática. E se você não for com uma mente, se você simplesmente permanecer? Você começa a perceber. Todas aquelas energias agitadas, como partículas de poeira no espaço mental, começam a se assentar dentro da sua percepção. Você não está se assentando, você já é o espaço assentado onde o ruído diminui. E quanto mais você dá atenção a essa qualidade intrínseca, simples e natural do ser, mais clara fica a sua capacidade de discernimento. São coisas simples, que dão frutos instantaneamente. Essa tranquilidade, essa paz do ser, começa a permear você. Voltando quando a tempestade vier. Sim, haverá momentos em que você se sentirá pego de surpresa, a velha tempestade mental voltará, a identidade querendo reafirmar seu lugar. É normal. Apenas, com gentileza, lembre-se e retorne a este lugar para onde estou apontando, o simples estar presente. Volte e permaneça aqui. Pode parecer simplista demais, eu sei. Mas confie, funciona, invariavelmente. Seu poder fundamental. O que você está fazendo não é muita coisa do ponto de vista da mente que quer complicar, mas é tudo do ponto de vista da sua verdadeira essência. Você está permitindo a si mesmo reconhecer e ter ciência do seu ser. E esse, meu amigo, é o seu poder mais fundamental, ser autoconsciente. Não é algo que se estuda apenas em livros ou se acumula em conceitos. É uma experiência direta. Siga este conselho singelo. Não é difícil mudar a qualidade da sua consciência mental simplesmente permanecendo assim. A transformação. E você perceberá que, quanto mais você pratica, mais estabelecido se torna nessa energia de paz, nessa energia que vem do espaço do coração. E a partir daqui, a vida, a sua perspectiva, a sua vibração energética, elas mudam. Tornam-se mais suaves, mais espontâneas, mais leves, mais receptivas, completamente desprovidas de receio. Fica um convite final. Siga isto. Ouça essas palavras de novo, se precisar. E pratique. Eu sei, com todo o meu coração, que você verá os frutos da sua compreensão desabrocharem na sua vida de formas que você jamais imaginou. A paz que você procura reside aqui, agora, em você. Apenas seja. Uma frase para reflexão ou exercício final. A infelicidade precisa da sua mente para existir. A paz, apenas da sua presença. Sinta agora a diferença. Pratique estar. Espero, do fundo da alma, que este material toque corações e traga a luz que muitos procuram. Foi criado com toda a empatia, compaixão e desejo de que a mensagem chegue de forma clara e transformadora. Amém. Deixe seu gostei e nos siga, compartilhe esse vídeo e vamos juntos nessa corrente do bem. Gratidão por estar aqui. Fique de olho,
Tem mensagem e reflexão todos os dias. Deus abençoe.